A vitamina B1 é conhecida como tiamina. Você conhece? Ela é fundamental para o nosso organismo. Ela tem o papel de defender a integridade dos nossos tecidos. Mas o problema mesmo é que quando ela está em deficiência, isso causa uma série de sintomas que não só podem ser confundidos com doenças, como também levam a doenças sérias, como o Alzheimer e até a depressão. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje, da importância da B1 para nós, quais são os sintomas que ela apresenta quando ela está em falta e aonde nós podemos encontrar, quais são as fontes, já que ela tem que ser ingerida diariamente. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Sou cirurgiã dentista naturalista com especialização em nutrição e dietética e pós-graduação em gastronomia funcional. Mas antes de começar, me conta uma coisa, de que lugar do mundo você está me assistindo? Deixa aqui para mim nos comentários que eu amo saber. Cada vitamina tem uma função e as vitaminas do complexo B, apesar de elas começarem todas com a letra B, são todas diferentes e elas oferecem ao nosso organismo benefícios bem específicos. Quando nós ingerimos, por exemplo, a vitamina B1 através dos alimentos fonte, ela é absorvida no nosso intestino delgado e de lá ela sai para o fígado, onde ela vai ser utilizada pelos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos do sangue. E dos glóbulos, ela será entregue aonde ela é necessária, no cérebro, nos miócitos cardíacos, no fígado, no pâncreas, nos músculos também. Como você pode perceber, ela é extremamente fundamental para o nosso corpo e sem ela nós realmente ficamos doentes. A tiamina, ela é um micronutriente com várias funções que estão ligadas principalmente com a produção da energia e o metabolismo dos lipídios e aminoácidos da cadeia ramificada. Em outras palavras, é o seguinte, nós dependemos da tiamina para quebrar os carboidratos e tirar os nutrientes daquele alimento. Da mesma forma, a gente precisa dessa vitamina para obter os aminoácidos como alimento dos músculos. E o corpo humano não é capaz de sintetizar a tiamina, embora algumas bactérias intestinais produzam pequenas quantidades dessa vitamina. Sendo assim, gente, o seu suprimento depende quase inteiramente da nossa ingestão alimentar. E quando nós ingerimos pouca vitamina B1, isso pode causar hipovitaminose, que é uma carência de tiamina. E os estoques do corpo se esgotam entre 1 a 2 semanas, até um mês você fica zerado de reserva dessa vitamina se você não repõe. E quando a tiamina está em falta no organismo, os primeiros sintomas que você tem são taquicardia em repouso, o cansaço, uma fraqueza, hipersensibilidade a ruídos e a dor, cefaleia, você tem também indigestão, inchaço, diarreia, constipação intestinal, dor nas panturrilhas, paralisia periférica dos músculos, não de todos, de uma parte, baixa pressão arterial, tem também irritabilidade, instabilidade emocional, pode causar até perda de apetite e perda de peso. Acarreta também a diminuição da memória, insônia, suores noturnos e dispneia. E a doença mais comum é a beriberi. Ela afeta muito seriamente o nosso sistema nervoso e cardiovascular. E a pessoa ela fica fraca, ela perde peso e possui insuficiência cardíaca por falta de ar e inchaço. Os estudos recentes também apontam que a falta da tiamina é um fator chave para o Alzheimer, porque sem ela ocorre a formação de emaranhados neurofibrilares e as placas amiloides que contribuem para a doença. Então ela é fundamental para evitar o mal de Alzheimer. Tem também a polineuropatia, que é um comprometimento das funções sensoriais, motoras e funções reflexas das extremidades, afetando principalmente os membros inferiores distais. E uma doença muito comum atualmente, que está ligada com a falta da B1, você não vai acreditar o que é a depressão. Pois é, a síntese dos neurotransmissores é comprometida, além de gerar redução do volume do hipocampo e dano neuronal nos pacientes deprimidos. Agora, deu para você entender, né, que se você tá com algum desses sintomas, provavelmente você deve estar com deficiência da B1 e precisa começar a suprir esse estoque. E alguns estudos recentes já constataram
a função da B1 na redução da mortalidade em pacientes críticos com Covid. Bom, então a pergunta de 1 milhão é: onde é que a gente encontra esse tesouro de vitamina? Você sabe? Ela é encontrada tanto em alimentos de origem animal como vegetal, incluindo os legumes. Está presente também nas raízes, algumas leguminosas, no germe de trigo, presentes nos cereais integrais, amendoim, fígado e vísceras também, né? Pescados. Está nas carnes magras, nas aves e na gema do ovo. Se você manter uma dieta diária com pelo menos um desses alimentos, você já tem um suprimento necessário de B1. Agora presta atenção que eu tenho uma dica muito importante para você. Então, roda a vinheta, olha a dica aí. Existem algumas vitaminas que estimulam a B1, viu? Quer dizer, elas melhoram a absorção e a biodisponibilidade da B1. Que são as B2, a B3, B6, a vitamina A, minerais também como o cobalto, o cobre, o ferro, manganês, o fósforo, o potássio, selênio e zinco. Agora, por outro lado, existem fatores que prejudicam a absorção da B1 ou até mesmo levam a sérias deficiências. Nem o consumo excessivo dos carboidratos, vômitos frequentes, consumo de álcool, isso só declina a B1. Infecção parasitária crônica, alguns distúrbios genéticos também e também, gente, o uso de alguns medicamentos como diuréticos, antiácidos, anticoncepcionais. Tem que dar uma procurada na bula se algum remédio que você tem ali desfavorece a metabolização da B1. Agora me conta, quando que a gente tem que suplementar? Tem alguns exames que revelam para você se você está com deficiência de micronutrientes. E se você tiver com reserva baixa ou os sintomas que eu falei para você agora há pouco, né? É necessário você fazer a suplementação. Agora, no entanto, o correto mesmo é fazer a dose de ataque por 30 dias, acertar o balanço nutricional, fazer um bom planejamento com a alimentação para manter equilibradas as fontes diárias, não só dessa vitamina, como de outras também. Se você tem algum problema, algum distúrbio relacionado a glúten, a lactose, é intolerante ou celíaco e deseja avaliar o seu caso com acompanhamento nutricional, entre em contato aqui com a gente. Na descrição do vídeo nós temos um link para o grupo de transmissão no WhatsApp e também um link que vai apresentar para você alguns planos de acompanhamento que eu faço principalmente com pacientes que têm esse problema e geralmente quem tem intolerância ou é celíaco, né, apresenta aí baixa assimilação de muitas vitaminas e minerais e esse é o ponto em que eu trabalho. Eu tenho programas de acompanhamento de 3, 6 meses até 12 meses de consultas comigo. Eu planejo os seus cardápios exclusivos para sua condição de saúde. Para você saber mais, clica no link aqui embaixo e entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou desse conteúdo, então não deixa de acessar que eu vou recomendar aqui nos cards para vocês. Um beijo, até a próxima!